Bem, galera do primeiro ano, beleza? Tranquilo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão da revisão, né? Principalmente dando um foco em Roma, né? Já que a gente já trabalhou Grécia, e sem esquecer de postar para vocês, nessa semana 7, o gabarito das atividades que eu pedi para vocês fazerem sobre Grécia, beleza? Então, a gente vai começar dando início a essa questão dos processos, principalmente dos processos de Roma, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre a questão das questões, principalmente no início da página 73. Massa? Bom, primeira questão do Enem, né? Os escravos tornaram-se propriedade da nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos, em virtude da lei civil, de qualquer pessoa de mais de 20 anos que permita a venda por si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra em virtude da lei comum dos povos que não são escravos, aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos. Esse texto vai abordar, galera, falando sobre a questão dos tipos de escravidão e de Roma, beleza? Então, você tinha dois tipos de escravidão, basicamente. A escravidão por dívida, depois ela vai ser cancelada com a questão da criação das leis pelos plebeus também, porque a maioria dos escravos por dívida eram plebeus, e você tem também a condição da legalidade da questão do expansionismo romano, o que vai acarretar e gerar o quê? Escravos cotidianamente. Então, a melhor resposta que se adequa para essa questão é a D, com convicção legal, independente da origem étnica do indivíduo. Então, uma coisa que é super legal chamar a atenção em relação a isso, que as pessoas confundem muito. Em Roma, né, o escravo, por exemplo, ele poderia ser branco. Ele não era só a pessoa que era negra. Então, você tem essa questão de uma diferenciação do que a gente enxerga, por exemplo, de escravidão que acontece no Brasil. Aí está acrescentando esse comentário, né, que na Roma antiga o cativeiro era fruto basicamente de dois cenários, ou seja, esse cativeiro que está querendo alegar é a questão da própria escravidão. O escravo, ele tem também um adjetivo chamado de cativo, né? Por isso cativeiro. O espólio de guerra, né? Ou seja, né, um recurso da guerra, e o pagamento de dívidas por meio da venda da própria liberdade. Logo, a origem étnica do cativeiro não influenciava a sua condição jurídica, tá? Por isso, resposta letra D, beleza? Bom, vamos lá então. Continuando, né, na próxima página aí, tá? Eu vou usar a apostila também, porque eu fiz algumas anotações referentes às questões, beleza? Para o grego da época clássica, a polis não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela continuidade de seus cidadãos. Da mesma forma que se referiam os romanos às civitas, a cidade, no sentido de participação dos cidadãos da vida pública. Se no caso da polis ou das civitas, o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade, e sim à dimensão política do conceito de cidadão, no que se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo e por direito de participar da vida política. Esse texto, no caso, né, ele vai falar muito bem, evidentemente, claro, da questão das noções de cidade que as pessoas, principalmente os romanos, tinham, tá? Por isso, a resposta daí é a letra D. O conceito de cidade, cidadania, sofreram nítidas mudanças ao longo do tempo, né? Como a gente vê, por exemplo, hoje, né, na questão de quando você fala o seguinte, né? Eu nasci, por exemplo, em São Paulo, né? Bom, mas você foi criado no Espírito Santo, então você se considera propriamente dito um paulista? Não, porque você foi aculturado aonde? No Espírito Santo. Então, a possibilidade de vocês ter uma questão voltada muito mais para ser um capixaba do que um paulista é evidente. Aqui, no caso, não, as pessoas não tinham tanto essa questão dessa mudança, então, eles sofriam infinitamente menos, tá? Por isso que ele evidencia aqui no texto, né? As noções de cidade e cidadania desenvolvidas na cultura greco-romana não são as mesmas da sociedade contemporânea, porque usufruem de tal distinção que ocorre em virtude das transformações a quais os conceitos vivenciavam ao longo da história ocidental. Temos que lembrar também que tanto gregos quanto romanos tinham uma questão de um apego muito grande à questão das famílias que fundavam determinadas localidades ou cidades para justificar aquele poder aristocrático, coisa que, por exemplo, hoje nem se pensa, nem rola em acontecer. Questão 3.
Sobre o sistema político de Roma no período republicano, assinale a alternativa incorreta. Galera, é muito comum a gente confundir muito quando a gente vai falar da questão incorreta. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem sempre? Toda vez que for falar sobre questão incorreta, por favor, dá uma grifada na palavra incorreta, para você ter na cabeça aquilo que você vai falar que é errado, né? Nesse caso aqui, né, dessa questão 3, a gente tem a letra B, né? A organização dos movimentos sociais de uma série de leis escritas a partir do século V a.C. limitaram, cuidado com as palavras, limitaram sempre, nunca, né? Fortemente os direitos dos plebeus, que constituíam a maior parte da população. Então, não houve uma limitação. A gente tem que lembrar também que a participação, por exemplo, né, dessa galera dos plebeus, eles começam a ficar mais efetivamente disponíveis ou atrativos ou realizáveis a partir do momento que existe o quê? Que existe, no caso, uma exigência, né, que eles começam a se reconhecer como pessoas. São todos plebeus? Principalmente os plebeus que são enriquecidos, que vão ganhar muita grana com a questão comercial. Então, por isso, na questão 3, vai ser a letra B, tranquilo? Né? A opção incorreta, porque o movimento dos plebeus da legislação do século V resulta do contrário do enunciado. Eles ganham, né, no caso, um destaque político, tá? Questão 4. A expansão de Roma durante a República, nos séculos 3 e 2 a.C., como consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou importantes transformações políticas, sociais e econômicas, dentre as quais, né? A gente tem que lembrar que essa questão do expansionismo romano está ligado principalmente à questão da formação do que eles chamam de Mar Nostrum, né? Do domínio do Mar Mediterrâneo, que era a principal rota ali de comercialização entre a Ásia, a África e a própria Europa, né? Então, por isso que a gente vai marcar a questão da letra D, o fortalecimento do Estado romano, o surgimento de uma poderosa classe de comerciantes, principalmente porque esses comerciantes dependiam de quê? Da questão da vivência, da comercialização de produtos oriundos do mar, né? Não só oriundos do mar, vindos, a questão de, por exemplo, pescado, né, galera? Mas você tem uma questão muito fortemente atribuída, ligada a isso, a questão de produtos que vêm de outras localidades. Se você está com dúvida em relação a isso, é só você lembrar, por exemplo, dos fenícios, né? Que formam, por exemplo, o povo do atual Líbano. Então, eles também tinham essa questão de um fortalecimento comercial gigantesco, aumentando o número de escravos. Por quê? É uma questão consequente. Quanto mais eu vou conquistando territórios, mais eu vou submetendo o povo, mais eu vou ter escravos. Então, essa vira a que a gente chama de uma dinâmica romana. Como assim? É uma dinâmica de uma dependência, como se fosse uma roda. Você tem necessidade de você ter guerra, você tendo guerra, você vai conseguir mais terras, você conseguindo mais terras, você vai conseguir mais escravos. Cada vez mais escravos, você vai ter mais mão de obra para trabalhar, que é isso que ele vai falar, né? O expansionismo territorial da República Romana promoveu um amplo conjunto de consequências que altera a estrutura romana. Entre esses desdobramentos, podemos indicar o fortalecimento central da ascensão dos próprios comerciantes, o apoio do comércio, que aumentava expressivamente cativos. Entenda isso como se fosse uma questão de um ciclo, né? Que ciclo, né? Você tem uma explicação muito simples para isso, né? Guerra, terras, escravos, né? E mais possibilidade de guerra, que você vai fazer isso o quê? Circundar. Você vai fazer isso girar de acordo com o que é necessário, né? Ou seja, para sustentação. Nessa questão 5 aqui, a gente vai trabalhar o seguinte. Pois quem seria tão inútil e indolente, né, a ponto de não desejar saber como o que se sabe da espécie da Constituição, os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo mundo a habitar em seu governo exclusivo, o fato de nunca antes ter ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonantemente devotado a outros espetáculos de estudos a ponto de considerar qualquer outro objeto mais importante do que a aquisição do conhecimento? Políbio. Quando você olha essa questão, né, e você faz a indagação, que é a questão da experiência, que se refere ao historiador Políbio, descrito no século II a.C., né? Quando você coloca essa questão no século II a.C., se você não tiver cuidado, você vai vir marcar república na hora, né? Ou seja, algo ligado à república, né?
Mas o que ele está falando desse texto aqui, principalmente, né? Ele está falando de uma coisa que antecede, né? Ou seja, né, nós temos que lembrar que o Império em Roma, posteriormente, ele só começa no século 27. Mas o que você tem? Você tem um adiantamento, né? Um adiantamento muito, assim, visível nas palavras de Políbio, que a República ela estava caminhando a passos largos para a constituição de um império. Por quê? É uma necessidade que ele conseguia enxergar de uma mudança do povo, né? Ou seja, o caminho já vinha sido trilhado há tempos. Então, por isso, no caso, a resposta é a letra C, porque se concretiza com essa ideia do Políbio o desígnio de imperialista, ou seja, o desejo de Roma, né, se tornar o quê? Um império. Ah, mas eu estou falando do século II a.C., professor. E você disse que somente na data do ano 27 que aconteceu essa situação aí de haver essa transformação em império. Então, galera, mas o Políbio ele conseguiu adiantar, ele conseguiu ver, né, os rumos da política. Ah, ele era um adivinho? Não, ele era um estudioso e sabia como lidar com as situações. Então, por isso, número 5, resposta à letra C de casa, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Número 6, tá? Lembrando que esse número 6 é da página 75. Considerada a área do conhecimento mais aperfeiçoada pelos romanos na antiguidade, a área do direito foi uma das suas maiores contribuições para a cultura chamada de civilização ocidental. Após longa e complexa evolução, o direito atingiu seu apogeu, ou seja, o ponto mais alto de uma sociedade. O do direito romano, que era baseado nos costumes, né? Após a complexa evolução, o direito atingiu seu apogeu no Alto Império. No entanto, no período monárquico, o início do período republicano, o direito romano era todo oral, baseado nos costumes, que era um problema muito grande, né? Porque você fala e você pode desfalar, né? Porque você não tem nada escrito que possa comprovar. Diversos conflitos entre patrícios e plebeus surgiram por causa dessa situação. O direito romano passou a ser escrito, né? Cara, é uma coisa muito simples, passou a ser escrito na chamada criação da Lei das 12 Tábuas em 450 a.C., o que garantia, no caso, efetivamente, todos os poderes, no caso, concedidos a quem? Concedidos, no caso, ao senhor, né, ou aos senhores, no caso, plebeus também, que podiam reivindicar. Você tinha essas escrituras, então você podia reivindicar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, beleza? Deixa eu me ver aqui. Agora nós vamos, né, correndo um pouquinho com as páginas, por causa das questões. A gente vai para a página 84. Né? Bom, em Roma, a civilização, a literatura, a arte, a própria religião provieram de quase inteiramente dos gregos ao longo de quase meio milênio, de apropriações e trocas culturais, ou vem. Como evidenciado pelo excerto, ou seja, pela questão do texto, a civilização romana foi notadamente influenciada pela matriz cultural helênica, né? Lembramos também que essa matriz cultural helênica é a matriz cultural de quem? Dos gregos. Entre as inspirações gregas que forjaram, ou seja, que forçaram a cultura da sociedade romana, encontram-se, né? Encontra-se, no caso, galera, a letra E, os modelos estéticos das estatuárias da linguagem arquitetônica e também da poesia. Por isso que a gente costuma dizer que é como se fosse uma cultura só inicialmente, quando você vai remeter a várias coisas, principalmente quando você for estudar Renascimento, vai ficar bem claro a chamada cultura greco-romana, porque principalmente da questão, por exemplo, do politeísmo, da crença em vários deuses, isso é muito forte, a questão das artes é muito forte também, e por aí vai, né? Aí faz um resuminho, né? Ou seja, enquanto os romanos conquistaram militarmente a Grécia Antiga, os gregos transformaram numa referência cultural para a civilização romana. Ou seja, né, você acaba aproveitando aquilo de que as pessoas se apropriam, né, muitas vezes. Por exemplo, da questão cultural que os romanos se apropriaram dos gregos, né? Além disso,
da concepção da antropocêntrica associada às esculturas gregas, né? Você vai ver muito clássico isso, não nesse início de Roma, você também vê em Roma, mas coisa mais assim, aperfeiçoada na questão do Renascimento, tá? Fora a questão da religião, filosofia, né? Que serviram de inspirações para a questão romana. Questão número 8, né? As catacumbas são espaços de comunidade religiosa da maioria cristã, que se pensavam ser escavados e utilizados como cemitérios a partir do final do século II depois de Cristo, até o final do século IV depois de Cristo. Não são muitas inscrições existentes nesses locais, mas vários objetos como moedas, vasos, lâmpadas serão colocados ao lado das covas. Também havia simbologias de religiosos que eram esculpidos e pintados nas paredes. Todos eles serviam para identificar o morto, o que era especialmente importante para os mais pobres, pois essa era uma das poucas formas de registro da sua história. Muitas tumbas que foram descobertas, por exemplo, em Roma, né, conseguiram contar várias partes da história, principalmente dos plebeus, porque essa era, como disse a questão, a única maneira de ser contada a história desses camaradinhos, né? Bom, então, a questão 8, a resposta correta é a letra D, porque, né, apesar, né, desses registros encontrados, né, das comunidades, pelos cristãos, você tem uma questão da difusão desse próprio cristianismo pelas camadas sociais mais pobres, né, porque, principalmente, você tem que levar em consideração que o cristianismo prega o quê? A questão de igualdade, né, no momento em que essa religião ainda era combatida pelo governo, né? A gente tem que lembrar que, posteriormente, né, lá no século III, que as coisas mudam, né? A gente está falando ainda do século II, onde havia uma perseguição muito grande por parte do governo romano, né? Ou seja, dos romanos, em relação ao cristianismo, principalmente da questão da não aceitação dos cristãos em reconhecer o imperador como uma divindade, né? A questão 9. A imagem acima retrata parte do mosaico romano de Nenen, né, um dos mais bem conservados que se encontra até no momento no norte da Europa. A composição conta com mais de 160 metros quadrados e apresenta como tema as cenas próprias do anfiteatro romano, né? O anfiteatro romano também é conhecido como Coliseu, né? A partir da leitura da imagem e do conhecimento sobre o período de questão, pode-se afirmar corretamente que essa imagem representa, né, letra D, a luta entre gladiadores, a prática que tinha inúmeras funções naquela sociedade, como a diversão, a tentativa do controle social e a valorização da guerra. A gente tem que lembrar que a questão dos palcos, por exemplo, como o Coliseu Romano, né, você tinha uma prática muito influente, principalmente na questão da parte do império, que é chamada política do pão e circo, né? Onde as pessoas estavam passando muita fome, então você dava basicamente trigo e pão, porque é a base da sociedade romana, né? Tanto é que é daí que nasce, né, a famosa comida romana, né? Que é a pizza. E você tem também uma questão da diversão para você entreter a pessoa. O que é entreter? Entreter é tipo como você está vendo um filme, você está ficando entretido e você não está lembrando dos seus problemas. Então, quando as pessoas iam, por exemplo, para o Coliseu, acontecia a mesma coisa. Você tinha o quê? O alimento que era dado, que era a base do trigo, e posteriormente você tinha também essa questão muito forte, né, do entretenimento, que era para você distrair as pessoas, né? Questão 10. Os dois primeiros séculos no Império foram conhecidos não sem motivos como a época da Pax Romana. Muito bem administrados, o Império tornou-se próspero, principalmente nas províncias que agora começaram a receber maior atenção. As ações piratas no Mediterrâneo, o clima de instabilidade de algumas províncias foram rigidamente reprimidos, tá? A Pax Romana, estabelecida em Roma Imperial, foi possível, né? Quando a gente fala de Pax Romana, a gente tem que lembrar de aproximadamente 2 séculos sem nenhum tipo de expansionismo romano. Essa falta de expansionismo romano vai causar uma crise violentíssima que vai levar à derrocata, né? Ou seja, a queda do Império Romano. A gente tem que levar isso em consideração, principalmente porque vai faltar a principal mão de obra em Roma, que se chama escravo. Roma era altamente dependente da escravidão. Quando a escravidão começa a entrar em declínio, né, Roma vai degringolar junto. Ah, é só esse fator?
Claro que não. Tem o fator das invasões bárbaras que a gente vai tratar mais para frente, né? Em relação à questão 10, né? A consolidação das instituições imperiais e o desenvolvimento econômico que vai ser ocasionado principalmente por essa questão da Pax Romana inicialmente, tá? Mas lembrando que essa instabilidade de algumas províncias, né, reprimidas, isso vai ocasionar o que posteriormente, galera, que é sempre bom lembrar, né? Essa consolidação da instituição, mas você tem também posteriormente o fim da escravidão, né? E o fim do Império Romano também. O desenvolvimento econômico criou um acúmulo de riquezas e as condições ideais para a ampliação do fortalecimento das instituições, o controle do império para impor as leis romanas e garantir a paz, na chamada Pax Romana. A questão 11 e a questão 12, acho melhor não serem realizadas, tá? E eu vou colocar algumas questões que eu achei interessante para a gente estudar, mesmo também que sirva para revisão. Então, da nossa PD quanto da nossa PO. Vamos lá. Questão 1, né? Página 86. A lei das 12 tábuas de meados do século V a.C. fixa um escrito de um velho direito costumeiro, não relativo a dívidas não pagas ao código que permitia, na última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, que era o principal rio que corta Roma, né? Isto é, fora do território de Roma. A referida lei foi um marco na luta dos direitos na Roma antiga que possibilitou que os plebeus, no caso, né, eles pudessem reivindicar as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Quando você tem uma lei escrita, né, você pode fazer o quê? Você pode reivindicar aquilo ali porque está escrito. Não tem como você desescrever aquilo que está dito, né? Isso é uma vantagem da questão, principalmente da lei das 12 tábuas, beleza? Então, essa questão 1, né, resposta letra E. Massa? Bom, vamos lá para a questão 3, tá? Também a questão 2 não tem muito, assim, ligação com o que a gente está interessado em ver. FUVEST. Os impérios do mundo antigo tinham ampla abrangência territorial, estruturas politicamente complexas, o que implicava em custos crescentes de administração. No caso do Império Romano da Antiguidade, são exemplos desses custos, né, que eram muito crescentes. Resposta letra E. As despesas militares, a realização de obras públicas e a manutenção de estradas. Por quê? Essas estradas que vem daquele dizer de todos os caminhos levam a Roma, né? Não confundam isso aí com quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma, galera, vai é do verbo vaiar, né? Então, as pessoas, quando não gostavam dos espetáculos, por exemplo, no Coliseu, eles vaiavam os espetáculos, né? Então, quem tem boca vai a Roma, do verbo vaiar. Não confunda com o verbo ir, pelo amor de Deus, né? Essas despesas militares, a realização de obras públicas e a manutenção de estradas era importantíssimo para o governo romano, tendo em vista nessa época que era a questão da manutenção dos impérios, beleza? Questão número 4, né? Plutarco atribui ao tribuno da plebe, Tibério Graco, o seguinte discurso dirigido aos pobres de Roma. As feras que atravessavam os bosques da Itália têm um dos seus abrigos e suas tocas, que os que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm um ar e a luz, e nenhuma outra coisa a mais. Sem teto para se abrigar, eles vagueiam com seus filhos e suas mulheres, enganando seus generais, quando nas batalhas os estimulam a combater pelos templos de seus deuses, né, pelas sepulturas de seus pais. Isso porque de um grande número de romanos não há que se tenha que alterar o doméstico nem o seu jazido familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência do luxo de outros, quando dizem que esses senhores de todo o mundo, eles não são donos sequer de um pedaço de terra, o que era muito comum, por exemplo, dos plebeus não ter nenhum tipo de pedaço de terra, quando eles não eram obrigados, né? Quando tinham, não eram obrigados, por exemplo, a vender porque não tinham condições de pagar. Bom, com essas palavras, Tibério Graco nos informa
em relação a Roma. Quando Tibério Graco está falando disso, ele fala que informa que possui uma grande camada social desprovida de acesso à terra. Quem é essa grande camada social desprovida? Os plebeus. Contudo, eram os plebeus que eram o quê? Os que garantiam o sucesso militar, né? E o poderio das elites romanas. Por quê? Se vai ter muito mais soldados do que generais. Então, quem fazia o papel de soldados? Geralmente os plebeus, ou seja, a galera que era chamada também de bucha de canhão, né? Porque era a primeira a se ferrar. Questão 5. Por mais de 2 séculos, o Império Romano manteve o controle sobre um imenso território. A cultura, a língua, instituições e costumes romanos irradiaram-se para diversas regiões do Império, cujos limites foram estendidos até a Britânia, Dácia, Trácia, Mauritânia, Mesopotâmia. Pensava-se que o poder de Roma era infinito e que a situação de paz no confronto jamais acabaria. Entretanto, por volta do século III d.C., diversos acontecimentos colocaram fim ao período de tranquilidade. Entre os eventos que contribuíram para o declínio do Império de Roma, podemos citar, né? Bom, ele está perguntando a questão de o que contribuiu para definitivamente Roma cair, né, do que as pessoas chamam de cair em desgraça. Principalmente a redução dos prisioneiros escravizados. Galera, os escravos em Roma era a base da sociedade. Sem escravo, não existia economia. E quando você começa a não ter mais escravo, você começa a ferrar todo o processo. Então, você vai ficando numa situação muito delicada. É muito simples entender. Se faltam braços para trabalhar, vão faltar braços para colher, né? E vão sobrar bocas para comer. Então, as coisas vão começar a se complicar de uma maneira ou de outra. Não descreverei catástrofes pessoais de alguns dias infelizes, mas a destruição de toda a humanidade. Pois com o horror que meu espírito segue no quadro das ruínas da nossa época, há 20 e poucos anos que se entre Constantinopla e os Alpes Julianos, o sangue romano vem sendo diariamente vertido. A Sítia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, a Dácia, Épiro, Dalmácia, Panônia, são devastadas pelos godos sármatas, quedos e alanos, que deportaram e pilham tudo. Quantas senhoras e quantas virgens consagradas a Deus, quantos homens livres e nobres ficaram nas mãos dessas bestas? Os bispos são capturados, os padres assassinados, todo tipo de religioso perseguido, as igrejas são denominadas demolidas, os cavalos pastam junto aos antigos altares de Cristo, né? Bom, nessa passagem ainda, questão 6, a gente está tentando enxergar o seguinte, né? Que o excerto de 396 remete a um contexto da história romana, tá? Esse contexto da história romana está indo já para o finalzinho do Império, tá? Então, é muito bom de salientar. Aqui a gente chama também de um baixo império. A gente tem que lembrar que, nesse momento, as invasões bárbaras, sejam por pressão, né? Ou seja, por invasão, ou seja, por convite para fazer parte do exército romano, né? Ela está acontecendo, ela está ocorrendo, tá? Então, por isso que nessa questão aqui, a resposta é a letra A, que é a combinação da cultura romana com o cristianismo, além da desorganização do Estado romano, graças a essas invasões dos próprios bárbaros, né? A questão muito violentíssima, porque falta trabalhadores, então, que são os escravos, em meio das invasões germânicas e de outros povos. Roma, nessa época, em 396, no final do século IV, começo do século V, Roma está mais perdida que azeitona em boca de banguela. Não sabe simplesmente o que mais vai fazer ou possa realizar. A questão 7, não quero que vocês façam. A questão 8, leia o texto sobre Roma Antiga e seu legado para a humanidade. Esta ação sente-se em todos os domínios e espaços nacionais e políticos, estéticas e moral, valores de todos os tipos de sistema judiciário dos estados, usos e costumes da vida cotidiana, nada mais que rodeio que seria o que é Roma se não tivesse existido, né, a questão da própria vida religiosa que conserva e marca Roma. Não foi o seio do império que o cristianismo nasceu, porque são suas primeiras vitórias que formou sua hierarquia, mas com certa medida amadureceu a doutrina.
Sobre Roma Antiga, a gente pode dizer o seguinte, bom, quando ele fala assim, no período republicano instituiu-se órgãos de legislação de funcionamento do Estado como pretores e edes. Os pretores e edes, eles não tinham papel, galera, de fazer legislação, eles eram a questão de magistrados, tá? Mas esses magistrados, no caso, eles eram órgãos executivo e judiciário. Nessa questão aí, né, a resposta que mais se adequa é a questão, a letra E, né, que no período monárquico os irmãos Graco aprovaram reforma, perdão, no período imperial os romanos instituíram assembleias para a consulta popular dos magistrados e detinham também o poder político. Então, no poder imperial, quem mandar em todo o processo, né, das situações? O próprio imperador. Então, isso facilitava a vida demais dele, porque ele concentrava os poderes em suas mãos, tá bom? Número 9. Na Roma Antiga, a expressão até tu, Brutus, foi atribuída a Júlio César, que, de acordo com fontes históricas, o proferido momento do seu assassinato em 44 a.C., nesse contexto da história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido, né? Bom, o Júlio César, quando ele conseguiu a simpatia de todas as pessoas para defender o poder dele, aconteceu uma situação muito inusitada, porque esse poder era muito comum, mas por que era muito comum? Porque ele começou a olhar principalmente para os plebeus e olhar para a questão de que ele tinha que agradar as pessoas. E esse agrado seria principalmente com a questão de doação de terras, por exemplo, né? Então, ele cria o quê? O Júlio César, ele vai criar em torno dele, né, adquirir grandes poderes e privilégios especiais, como título de ditador perpétuo e censor vitalício. O que é vitalício? Enquanto ele estiver vivo, ele vai ser isso, né? Tanto é que ele acaba sendo assassinado e acaba esse poder dele, suscitando as lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado romano. É no Senado romano e é por senadores romanos que Júlio César é assassinado, tá? Toma umas punhaladinhas pelas costas, beleza? Questão 10, né? Aqui você vê um anfiteatro grego e aqui outro anfiteatro, chamado de anfiteatro flaviano, mas que a gente conhece como Coliseu, graças à estátua, né, a estátua do Colosseu que existia. Para você ter ideia, né, o Coliseu, ele até 1970, ele era totalmente abandonado. Você pode ver nessa fotografia aqui, que é mais antiga, né, que não é aquele esplendor que existe, por exemplo, hoje em Roma, né? As duas grandes civilizações da antiguidade, Grécia e Roma, constituíram anfiteatros grandiosos com enorme capacidade para abrigar frequentadores. Na Grécia, o anfiteatro de Epidauro, construído no século IV a.C., e o Coliseu, construído em Roma entre 72 e 80 d.C., já na fase imperial. São dois conhecidos exemplos. Entretanto, mais do que apenas divergências arquitetônicas, tais construções exemplificam diferenças entre essas duas civilizações, tá? Então, ele está pedindo aqui, né, nessa questão 10, para que você marque aquilo que é certo e que é errado. Quais são as questões certas, né? Bom, vamos lá. O Coliseu era sobretudo, um enorme instrumento de propaganda da difusão da filosofia de toda a civilização romana, por meio de espetáculos de gladiadores, execução, jogos voltados para o entretenimento da população, que desviava a atenção dos problemas sociais e políticos. Isso aqui é a figura clássica, a demonstração correta do que a gente chama de política do pão e circo, beleza? Na questão 2, o do teatro grego desempenhava um importante papel na cultura, que era um orgulho cívico, e por meio de dois gêneros principais, a tragédia e a comédia, que é representada por aquela máscara, uma máscara feliz e uma máscara triste, né? Discutiam os temas políticos e sociais, por vezes, de forma satírica, né? Ou seja, de uma forma engraçada, né? Entre as pessoas, levando o cidadão à reflexão do mundo em que vivia, né? E 3, para a cultura greco-romana, a importância dos anfiteatros não residia somente na possibilidade de realizar festas rurais, festivais artísticos e espetáculos dirigidos ao povo. Nesses espaços, decisões políticas eram tomadas pelos governantes com apoio da população votante. Galera, nada a ver essa situação aqui que ele vai falar das decisões políticas que vão ser tomadas pelos governantes, tá? Então, resposta letra B, questão 1 e 2, beleza?
Na questão 11, né, a gente pode ver que vai falar um pouco sobre a questão do mundo romano, podendo se encontrar na crise do mundo romano do século III, no início da profunda perturbação da qual sairá o Ocidente medieval, é legítimo considerar as invasões bárbaras no século V como um acontecimento que precipita transformações que lhe dará aspectos de catástrofes ou catastróficos que modifica profundamente a aparência de quem? De Roma. A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média, né? No caso, quando você tem essa mudança, graças ao processo de interiorização, graças à questão, principalmente da que a gente chama de ruralização, é uma das poucas vezes que a gente vê na sociedade um êxodo urbano, né? As pessoas saem das cidades romanas para ir para onde? Para o campo. Por isso que essa questão 11, a melhor alternativa é a B, né? Que essa crise de transição tiveram entre suas características a diminuição do ingresso da mão de obra escrava, porque desde o início da Pax Romana, você fica 2 séculos sem conquistar novos escravos. Só depende daquilo que você tem no estoque, né? E no estoque que eu quero dizer é o seguinte, pelo amor de Deus, tá? Aquilo que você tem dentro da sua civilização. Depois acaba, né, o número de escravos se reduz, né, e acaba por fazer com que a sociedade romana ela entre em colapso. Então, por isso, letra B na questão 11, tá? Questão 12 não, 13 não, 14 não, 15 não. Questão 17. Vamos lá na questão 17 da página 90, né? O direito romano começou verdadeiramente a se organizar no século I e II da nossa era, reunindo todas as leis e todos os textos que existiam em Roma, em matéria de julgamento, procurando fazer um levantamento das regras gerais. As tentativas de Roma para estabelecer a ciência jurídica foram importantes, pois nenhum outro povo na antiguidade fez, com relação a isso, nada comparável aos romanos. Pedro Paulo Funari. Assine a alternativa correta sobre a legislação das características de Roma, né? Bom, em relação a isso aqui, é a letra C. A organização das leis escritas limitou fortemente o direito dos plebeus. Opa, volta. Assine a alternativa correta sobre a legislação característica de Roma. As leis da civilização latina foram criadas em virtude das demandas associadas. Sim, as leis das civilizações latinas foram criadas em virtude das demandas associadas às lutas de grupos sociais e às guerras de conquista, no caso, ao longo de sua história. Um exemplo clássico disso é quando os plebeus eles saem, né, de Roma e eles vão para os chamados montes sagrados para fazer o que? As suas reivindicações, eles acabam voltando posteriormente e recebendo, né, do Senado o direito de terem tribunos da plebe, que são pessoas que vão conversar, que vão representar os plebeus, né, principalmente os plebeus enriquecidos, que apoiam os plebeus pobres, para que eles consigam seus direitos para se igualar à classe patrícia, beleza? Então, por isso que a resposta aqui é a letra C. E para fechar aqui, né, a nossa revisãozinha, galera, nossa mega revisão, questão 18, sobre a sociedade de Roma Antiga, é correto afirmar que, quando estou falando dessa questão de Roma Antiga, eu quero que vocês prestem atenção nas letras C, né, que era o quê? Em Roma, você tinha as divisões sociais, eram muito severas, muito rígidas, e quase não existia possibilidade de mobilidade social, ou seja, de você nascer pobre e ficar rico. Então, você tem uma sociedade aqui que a gente chama de uma sociedade estamental, beleza? Galera, espero que vocês possam aproveitar bastante essa aula de hoje, né? E que vocês estudem bastante e mandem muito bem nas próximas avaliações, que é a PO e a PD, tá? Estou torcendo muito para isso. Qualquer tipo de dúvida, perguntas, questões ou indagações, entre em contato comigo pelo meu e-mail que eu vou disponibilizar mais uma vez para vocês. Lembrando que junto desse videozinho, né, tá, eu vou mandar o arquivo das respostas da correção de hoje e da correção do capítulo anterior também que eu passei para vocês falando sobre Grécia, tá?
Eu espero ver vocês por aqui no próximo oportunidade, tá? Beijo de luz, fique com Jesus, galera. Valeu!